Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Sábado, isso mesmo, chegando o sábado. E amanhã tem jogo do Fogão dessa semana, que pode ser considerada a melhor semana do Fogão em 2024 e talvez aí em muito tempo, né? Que a gente não tinha uma semana tão boa. Começamos a semana, né? Lembrando que a semana começa, né, no domingo, então começamos a semana aplicando um 4-1, né, no nosso rival, no Flamengo, uma goleada aí histórica e que poderia ter sido até maior, né? Depois também a nossa classificação para as quartas de final, com direito a drama na quarta-feira, diante do Palmeiras. Então, numa tacada só, a gente deu duas pauladas aí em dois dos grandes clubes aí que vem polarizando, né, o futebol brasileiro nos últimos anos. E ainda de quebra tivemos a convocação ontem do Luiz Henrique pelo Dorival, primeira convocação da história do Luiz Henrique para a equipe principal do Brasil, que vai jogar eliminatórias agora em breve, né? E também ainda teve a convocação do Gatito Fernandes no Paraguai. Então, uma semana aí fantástica e a gente, enfim, só pode comemorar, né? Fortes emoções que tivemos aí nos últimos dias, mas graças a Deus só agenda positiva, né? Corações alvinegros quase não resistem, né? Galera, vamos lá. Saiu uma estatística sobre a SAF do Botafogo, o jogo de amanhã, 16 horas, lá na Fonte Nova contra o Bahia, né? Bahia tá sendo aquela pedrinha no sapato do Botafogo, só falta o Botafogo ganhar do Bahia pra gente, né, quebrar aí mais um mini tabu, né, contra a equipe tricolor baiana, né? Mas no jogo de amanhã, o Botafogo vai completar 100 jogos desde que a SAF foi instituída, né, em Brasileirão, né? E os números, claro, são muito bons. O Botafogo nesse período fez 163 pontos, tá? Pouquinha coisa ali atrás do Flamengo, que fez 169, né? Só 6 pontinhos abaixo. E aí uma diferença um pouco maior para o Palmeiras com 192. Tem que levar em consideração que foram os anos de 22, 23 e agora 24, né? Então a gente sabe que o Botafogo em 2022, a SAF ela é oficializada ali em março daquele ano, foi um primeiro ano em que o Botafogo começou a pegar o gostinho, né? Teve a primeira contratação que foi do Patrick de Paula, né? Teve aquelas contratações ali, enfim, mais assim para refazer o elenco que tinha subido da Série B para a Série A, né? Aí depois sim, 23 com o Castro e depois tudo que a gente já sabe, trocas aí de técnicos, o Botafogo foi se solidificando e passou a ser um incômodo, né? Um convidado incômodo para a polarização que eu acabei de falar entre Flamengo e Palmeiras, né? Parecia aí nos últimos anos que sempre o título brasileiro ficaria entre essas equipes. Estou citando o Campeonato Brasileiro porque, por ser um campeonato aí que precisa de elenco, né? Precisa de jogadores, acaba que essas equipes que têm um investimento maior, né, se sobressaem e ficava muito difícil imaginar um campeonato brasileiro sem que esses times não fossem campeões. A gente teve recentemente, claro, o Atlético Mineiro, que ali deu foi também um convidado inesperado, né, mas não vem se solidificando como essa terceira força, né? O Botafogo, nesse momento, sem dúvida alguma, né, não diria nem terceira força, né, até porque eu acabei de dizer, batemos esses dois times aí, né, batemos o Flamengo pela segunda vez nesse Brasileirão e eliminamos o Palmeiras. Então o Botafogo se enfiou ali no meio, né, se enfiou no meio. Se está em primeiro, se está em segundo, se está em terceiro, é outra história, mas é um objetivo que o Textor já falava lá atrás, né, de ser um top 3, top 4 do Brasil e não sair dali, né. Um outro dado interessante também desse tempo, desse período de SAF é o seguinte: o Botafogo ficou um total de 40 rodadas na liderança. Lembrando que em 22, o Botafogo não ficou em nenhuma rodada na liderança, né? Então a gente soma aí 31 rodadas ano passado, né? E agora 9 no campeonato atual, tá? E aí nesse quesito a gente lidera, tá? Porque o Palmeiras teve 35 rodadas, né? Então 40 contra 35. E o Flamengo teve em apenas 10 rodadas
como o líder do campeonato, né? Beleza? Então, grandes números aí da SAF e a gente sabe que, né, o melhor está por vir, né? Isso é só o começo. E, obviamente, que isso aí tem despertado, né, um desespero aí dos adversários, de algumas partes da imprensa. Não quero generalizar, dizer que é toda a imprensa, né? Ontem foi até engraçado que o UOL fez uma publicação falando sobre a convocação do Dorival e simplesmente esqueceu, né, do Luiz Henrique, né? Falou do Estevão, falou da dupla do Flamengo, né? E esqueceu o Luiz Henrique. O Botafogo até fez uma publicação ali também, tirando um sarro do UOL com relação a isso. Aí depois eles foram lá e arrumaram, né? Para não ficar feio, né? Para não ficar muito feio, mas já estava feito ali. Aí a gente vê, né, a dor de cotovelo dos caras. Estão desesperados. Quem também está desesperado, né, aparentemente, é o diretor de futebol, Bruno Spindel, do Flamengo, né? Deu uma declaração ontem, chega a ser grotesca, né? Porque ele criou números da cabeça dele para dizer que a folha salarial do Botafogo é maior que a do Flamengo e para dizer que os investimentos do Botafogo também são maiores. Falou em 600 milhões, quando na realidade é metade disso, né? É metade o investimento do Botafogo, né? Fica ali na casa de 300, 320 esse ano, com essas grandes contratações que o Botafogo fez. O Flamengo que acabou de trazer o Michael, né? Repatriar o jogador, que vai ganhar, se não me engano, cerca ali de 1,5 milhão. Também não me interessa a folha do Flamengo, mas só para a gente contextualizar, cerca de 1,5 milhão de reais. Então, foi uma justificativa que ele usou ali para talvez explicar o 4-1 aí do domingo e, enfim, de o Botafogo estar à frente do Flamengo no campeonato. E, obviamente, que não pegou bem, né? Porque ele criou essa estatística, esses números, vozes da cabeça do Bruno Spindel, né? Acho que seria interessante até o Botafogo ter um posicionamento oficial ali para que não se crie, né, essa retórica aí totalmente falaciosa. Galera, vamos lá. Vamos falar sobre o Vitinho, né? O Botafogo tá buscando aí a contratação de um lateral, isso não é novidade para ninguém, e ficou um pouco mais complicada a negociação com o Vitinho, porque o clube dele, o Burnley, fez algumas vendas nessa janela e equilibrou o fluxo de caixa, né? Então o clube não está desesperado por grana, né? Não que fosse essa a pauta aí da negociação, mas acabou fixando em 15 milhões de euros o passe do jogador, caso o Botafogo queira levar, né? Os direitos econômicos, melhor dizendo, ficariam em 15 milhões de euros. Então o Botafogo ainda trata o jogador como plano A para a posição, mas enfim, não tá fácil a negociação. Não está descartado, né? O Vitinho não está descartado. Porém, claro, o Botafogo tem que agir e agir muito rápido. Surgiu ontem o nome do Ivan Ramírez, tá? Só um detalhe sobre o Vitinho. O Vitinho, por ter 25 anos, uma idade ali intermediária, né? Ainda jovem, o Botafogo ainda vislumbra uma revenda, né? Então, se o Botafogo for adquirir o jogador, ainda teria uma possibilidade de daqui a, de repente, uns 2 anos, revender o jogador e, né, faturar alguma grana por isso, né? Mas vamos falar do Ivan Ramírez. Ivan Ramírez é um jogador já mais velho, 29 anos, e que também tem o perfil que agrada internamente ao Botafogo. É um jogador que atua no Libertad do Paraguai, jogador também de seleção paraguaia, atuou na Copa América, né? Inclusive no Libertad, ele foi campeão do Apertura esse ano, lembrando que o Libertad era o clube do Alexander Barbosa, né? E ele acabou de se classificar na Sul-Americana. Então essa é a dificuldade de tirar o Ivan Ramírez do Libertad, porque está no meio de temporada, né? Mais ou menos como o Peñarol, que quis vir tirar o Damian Soares do Botafogo, né? Em meio de temporada, só que aí agiu de formas, né, pouco éticas, digamos assim. E o Botafogo conversa com o staff do jogador, conversa com o Libertad, é uma possibilidade, tá? Botafogo, vamos dizer que é o plano B do Botafogo, é o Ivan Ramírez, mas é bem visto, né, internamente, por tudo que eu falei, um jogador que chegaria já para vestir a camisa titular, né? Inclusive a camisa do Libertad é alvinegra, né? Lembra a camisa do Botafogo e a adaptação seria até mais fácil nesse aspecto. Mas é um jogador aí que entrou também
no radar alvinegro, né? Enfim, em contatos aí do Botafogo, já que a situação do Vitinho está um pouquinho mais complicada, né? Sobre zagueiro, o Botafogo não desistiu do zagueiro Jair do Santos. O Botafogo vai apresentar uma nova proposta ao Santos e vamos ver aí se de repente a gente consegue ter um desfecho favorável, beleza? Então são as notícias, eu sei que tá a galera que todo dia comenta, né? Cadê o lateral? Cadê o zagueiro, né? Essa é a notícia de momento. Claro que o Botafogo corre contra o tempo. Nosso jogo com o São Paulo já vai ser aí dia 17, 18 ou 19 de setembro, né? Então tá muito perto e também o prazo para inscrição também tem praticamente uma semaninha aí pela frente. Então o Botafogo corre para anunciar essas duas posições, né? Na Libertadores, como eu falei aqui ontem, são 3 posições que o Botafogo pode mexer, mas poderia, por exemplo, botar o Carlos Alberto, que não foi inscrito, né? Seria uma opção também, né? Vamos lá. Galera, vou falar amanhã melhor do jogo. O Botafogo treina agora, nesse sábado de manhã, no Lonier, tá? Tem um último treino, preparo para o jogo de amanhã, e depois o Botafogo segue para Salvador, tá? E alguns problemas aí para o Arthur Jorge, que vai ter que rodar o elenco, já começando pelas suspensões. Matheus Ponte suspenso, Alexander Barbosa suspenso e também o Savarino. Savarino me preocupa menos, porque a gente tem muitas opções no ataque, né? Mas a defesa do Botafogo, a gente sabe os problemas que a gente vem tendo, então praticamente certo, né, de apostar que a gente vai ver o Tietê ali improvisado no lugar do Matheus Ponte e vai ter o Lucas Alter atuando ao lado do Bastos. Essa aí é a tendência, né? E também provavelmente deve dar uma rodagem ali, acredito, o Arthur Jorge botando para jogar, por exemplo, de repente poupando o próprio Gregory e o Marlon, né, ali no meio. Vamos acompanhar. Quem a princípio vai para um jogo, treinou normalmente ontem, foi justamente o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique que foi muito solicitado, deu entrevista no Sport TV, né, por conta da convocação e fez declarações muito legais, né, falando que, enfim, que era um sonho do pai dele, né, já falecido, chegar à seleção brasileira. Então, obviamente, ele dedicava essa convocação ao pai dele, e também a questão de que ele pretende ganhar títulos no Botafogo. Ele não pensa em Europa neste momento, né? Europa, a gente pensa lá na frente, o que obviamente é muito legal, ainda mais pela bola que o Luiz Henrique está jogando, né? Jogando demais. E o outro jogador que também inspira aí, né? Inspirava cuidados, pelo menos o cuiabano, não está ainda batido o martelo se ele irá para Salvador, se ele vai poder jogar ou não, pela questão do ombro, né? Aquela luxação de ombro. Pessoal, uma última informação sobre a Libertadores. Há uma tendência, tá? Não está cravado, a Conmebol deve decidir isso aí, bater o martelo nos próximos dias, de que os jogos entre Botafogo e São Paulo sejam nas quartas-feiras às 9h30 da noite, ou seja, o famoso jogo da Globo, né? Eu acho que faz sentido, porque você está juntando ali duas torcidas de Rio e São Paulo, né? Seria diferente, por exemplo, Flamengo e Peñarol, beleza, Flamengo é uma equipe que tem muito torcedor, mas com uma equipe uruguaia, né? E por outro lado teria ainda o Fluminense e Galo, mas eu acho que o Botafogo e São Paulo realmente, sem clubismo, né, tenha mais atrativos, mas também não importa, galera, se a gente precisar jogar na terça ou na quinta, não importa, o importante é o Botafogo estar preparado para esses confrontos, tá? Um último detalhe aqui também, uma curiosidade, né? Que a gente sabe que em julho do ano que vem vai ter o Super Mundial de Clubes com 30 equipes, né? A maioria delas já estão indicadas, falta acho que os Estados Unidos indicar, faltam algumas vagas ali. Do Brasil vai ter o Palmeiras, o Flamengo e o Fluminense, né? Por terem sido campeões de Libertadores recentemente. A Argentina tem o River, tem o Boca, vai indicar mais uma vaga. Então a gente sabe que tem uma vaga que vai sair, né, do campeão da Libertadores desse ano. Tomara que seja o nosso Fogão, tomara. E aí são as seguintes equipes que estão na mesma situação. 5 equipes brigando por essa vaga, né, num campeonato que obviamente vai dar uma grande divulgação para as marcas, né, vai trazer muita grana para os cofres, né? Além do Botafogo, Atlético Mineiro, São Paulo, o Colo-Colo e o Peñarol seriam então as equipes que ainda estão na Libertadores e que ainda não tem essa vaga. Então, as 5 aí brigando pela glória eterna. Beleza, galera? Acho que é isso por hoje. Comenta aí embaixo o que você achou aí do desespero dos adversários, né? O diretor do Flamengo aí criando números fantasiosos sobre o Botafogo para justificar que o Botafogo hoje
enfim, ganhou do Flamengo nos 2 turnos, então, para justificar, criou esse discurso aí de que a folha salarial do Botafogo é maior, que o investimento do Botafogo é o dobro do que realmente é, né? Comenta aí embaixo se isso aí revela um certo, né, desespero do que era o outrora malvadão, mas que agora tá mais para malvadinho. Beleza? Tamo junto, galera. Deixa o like, se inscreva no canal. Ótimo sábado para todos vocês, muita paz, tranquilidade e fogão sempre na cabeça, para cima.